Saudações, meus alunos do 7º ano. Vamos aí dar a continuação dos nossos estudos, a aula à distância, né? Nosso EAD aí. Então nós temos o nosso segundo capítulo do primeiro bimestre aí, Barroco temperado. Existe uma comida típica em sua região? Podemos considerar que existe sim uma comida típica, igual em São Joaquim da Barra, né, na cidade de vocês aí, tem a festa da soja, a tradicional festa da soja. Qual é a comida típica da cidade de vocês, da região de vocês? A soja, né? Feijão tropeiro, né? Então tem várias cidades que tem um segmento, igual Rio de Janeiro mesmo, eles fazem a tradicional feijoada. Então tem várias regiões aí, várias cidades, vários estados que têm a sua tradição. Antônio Francisco de Lisboa, o famoso Aleijadinho. Onde ele nasceu? Em Vila Rica, em Ouro Preto, né? Minas Gerais. Não se sabe muitas coisas sobre a sua vida, porém, de acordo com a maioria das biografias, ele nasceu em 1738. Era filho de uma escrava com um mestre de obras e escultor chamado Manuel Francisco Lisboa. Foi por meio da profissão do pai que Aleijadinho, ainda na sua infância, iniciou a sua vida artística, aprendendo a entalhar e a esculpir. O que seria entalhar? Seria aprofundar a madeira. Então faz um desenho na madeira e você pega uma espátula, algo pontiagudo que vai perfurando essa madeira, tá? O Aleijadinho, vocês acho que já ouviram falar dele. Ele teve um problema de saúde degenerativo que dificultou ele realizar as suas pinturas com as mãos. Então ele pintava com os pés. Na apostila de vocês aí tem uma palavrinha que eu quero ressaltar. Alforriou. Concedeu liberdade ao escravizado. Então essa palavrinha significa que teve uma libertação dos escravos, né? Então eles usaram essa palavra aí, alforriou, para dar um significado na liberdade desses escravos da época. Depois nós temos aí leitão à pururuca. Comer carne de porco era algo impensável para eles, pois esse era um animal considerado impuro para o judaísmo. Naquela época, comer carne de porco era considerado impuro. Então as pessoas que tinham uma crença, que tinham uma fé, não podia comer esse tipo de carne, porque se essa pessoa tratada como impura seria uma pessoa que fizesse uma traição, que na época fez uma traição. Um exemplo foi Judas, né? Judas na época traiu Jesus Cristo. Então aí em cima da mesa nessa Santa Ceia aí nós temos como destaque o leitão à pururuca, mostrando a impureza, a traição do Judas. Então as pessoas naquela época que comiam o leitão, comiam carne de porco, eram tratadas como impuras, como traidoras. Depois nós temos aí um grande artista aí que revolucionou, né? Que fez a diferença aí para o mundo, Leonardo de Ser Piero da Vinci, ou seja, Leonardo da Vinci, mais conhecido, né? Foi um polímata, nascido na atual Itália, uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento, que se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. É ainda conhecido como o precursor da aviação e da balística.
Leonardo frequentemente foi descrito como arquétipo do homem do Renascimento, alguém cuja curiosidade insaciável era igualada apenas pela sua capacidade de invenção. É considerado um dos maiores pintores de todos os tempos e, como possivelmente a pessoa dotada de talentos mais diversos a ter vivido. Então, Leonardo, ele fez o quê? Ele teve várias funções, tá? Então, uma delas foi ser um artista exemplo aí. Então, ele foi o criador do livro Sobota, do livro que esse livro Sobota é um livro de órgãos, né, que detalha os órgãos humanos. Então, o Sobota é utilizado hoje na medicina. Naquela época tinha outro nome. Então, ele desenhou os órgãos, tá? Aí, como chamava esse livro dos órgãos, tá? Do corpo humano, que detalhava o corpo humano? Então, o livro chamava Os Cadernos Anatômicos de Leonardo da Vinci, com 520 páginas e com as imagens de mais de 1.200 desenhos anatômicos produzidos pelo próprio, né, por ele mesmo. Então, ele desenhou mais de 1.200 desenhos, tá? Uma ilustração detalhando esse corpo humano como é, né? Então, hoje é utilizado ainda esses desenhos, só que de uma forma mais como podemos dizer, vívida, né? Mais próxima do real. Às vezes colocam até fotos mesmo dos órgãos humanos dentro desses livros aí. E depois nós temos uma outra imagem aí que é muito conhecida, muito utilizada em propagandas, em comerciais aí de televisão, que é a Mona Lisa. Senhora Lisa, né? Também conhecida como a Gioconda, em italiano La Gioconda, a sorridente, em francês La Joconde, ou ainda Mona Lisa del Giocondo, Senhora Lisa, esposa de Giocondo. Por quase 1000 anos, questões religiosas e culturais impediram o homem de explorar o próprio corpo, de entender o funcionamento da máquina humana. Então, nosso corpo seria uma máquina humana, a perfeição, tá? Lembramos que quem estraga o nosso próprio corpo é nós mesmos, né? Como? Fumando, bebendo, fazendo extravagância com o nosso corpo, tá? Então, as dissecações, o que seriam essas dissecações? Seriam os cortes, né? Seriam fatias, dessecar, tirar, tá? Então, as dissecações para a observação direta do corpo humano não eram permitidas nem adotadas pelas escolas de medicina medievais. Ou seja, as escolas não tinham permissão, né? Por quê? Porque a Igreja Católica ela não aceitava abrir o corpo humano para estudo. Hoje já é permitido, tá? Então nós temos aí uma questão de estudo, as aulas de anatomia que permite que o aluno vá lá e estuda as inserções. Que seriam inserções? Onde está colocado cada tendão do nosso, cada ligamento do nosso corpo, onde que está fixado no nosso corpo o coração, como é um pulmão e etc. Nós vimos num dos slides aí o que é um polímata. Então, um polímata é uma pessoa cujo conhecimento não está restrito a uma única área. Então, Leonardo ele tinha várias funções, tá?
Então ele tinha vários conhecimentos aí, então não estava restrito só à pintura. Então ele tinha vários outros conceitos, vários outros conhecimentos que ele ressaltava e fazia questão disso. A auto-renascença ou auto-renascimento ou auto-renascentismo representa na história da arte o ponto culminante, o ponto máximo da arte da Renascença italiana, entre 1450 e 1527. O Renascimento ou a Renascença é um termo utilizado geralmente para identificar um amplo movimento cultural que atingiu a Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. Então, naquela época, foi um movimento muito grande, muito amplo, né, cultural aí, que atingiu a Europa Ocidental. Afresco. Sala de aula nós já vimos isso, né? O que é um afresco? É uma técnica, né, utilizada com argamassa ou com gesso ainda úmidos. Eles fazem um pedacinho e vai lá e pinta. Para quê? Para que essa argamassa ou gesso tenha aderência, né? Que ele chupe essa tinta e fique dentro, envolvida nessa argamassa. Então é um tipo assim, se bater alguma coisa e descascar, ela vai continuar ainda da mesma cor. Tá? Então um afresco é isso aí. Então é um afresco de Leonardo da Vinci, essa imagem aí, que é a Última Ceia, né? Que é uma das obras mais importantes do Leonardo para a igreja de Santa Maria delle Grazie em Milão, na Itália. O trabalho presume-se que tenha sido iniciado por volta de 1495 para 96 e foi encomendado como parte de um plano de reformas na igreja e em seus edifícios conventuais pelo patrono de Leonardo, Ludovico Sforza, Duque de Milão. Representa o episódio bíblico da última ceia de Jesus com os apóstolos antes de ser preso e crucificado. É um dos bens culturais mais conhecidos e estimados do mundo. Então nós temos aí na imagem a última ceia aí. Depois nós temos aí o que seria uma têmpera. Têmpera também é uma técnica de tinta muito utilizada nos séculos 14 e 15, em que os pigmentos são misturados com água e a gema de ovo. Até foi uma pergunta de prova isso daí, tá? Então, fique atentos. Depois nós temos um cedro, que é um tipo de madeira comum no estado de Minas Gerais. É macia e própria para esculpir. Então nós temos aí uma foto da árvore, né? Mostrando o que é um cedro, um pé de cedro. E depois ao lado nós temos aí a Santa Ceia, no caso, esculpida com essa madeira aí, ó. Manuel da Costa Ataíde, mais conhecido como Mestre Ataíde. Então ele foi, juntamente com Aleijadinho, um dos maiores artistas do período colonial. Nascido em 18 de outubro de 1762, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, produziu inúmeras obras que se espalham por seu estado. Embora existam poucas referências sobre sua formação artística, sabe-se que ele seguia os cânones da Igreja Católica importados de Portugal e suas obras de cunho religioso eram baseadas nas gravuras dos livros sagrados e catecismo europeu. Além disso, a semelhança entre as pinturas de forro de São João Batista, mais conhecido como o São João, né? Então, o forro de João Batista de Figueiredo e do mestre Ataíde surgirem que o artista teria sido discípulo do primeiro. Um dos principais nomes da pintura barroca brasileira, ele deu feições mulatas aos anjos
e santos de suas pinturas. Quer dizer, se eu perguntar para vocês na prova quem foi ele, o que ele fez de importante, então nós vamos colocar que ele foi um grande pintor. E o que ele fez? Deu feições mulatas aos anjos, né? E aos santos. Então nós temos várias referências de pintura. Se a gente buscar no Google, né, a gente vai ter várias informações aí de imagens aí para a gente ter uma ideia. Depois nós temos uma palavrinha aí desconhecida, que às vezes vocês não sabem, tá? Então o que é um cânon? É um tipo, né, de composição polifônica em que uma melodia é contrapontada a si mesma. Então um cânone é o quê? É um termo que deriva do grego, utilizado para designar uma vara que servia de referência como uma unidade de medida. Na língua portuguesa, o termo adquiriu o significado geral de regra, preceito ou norma. Em determinados conceitos, a palavra cânone pode ter significados específicos. Aqui nós temos uma imagem, tá? Que aqui está pequeno, mas na apostila de vocês tem uma imagem que eles aumentaram, ampliaram, mostrando os santos, os anjos da cor escura. Então é a glorificação da Virgem no teto da igreja de ordem terceira de São Francisco de Assis em ouro preto. Então é uma pintura de 1801 até 1812. Foi o tempo que demorou para essa pintura ficar pronta. A Santa Ceia de Antônio Francisco de Lisboa é uma das 6 capelas presentes no Santuário de Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais. Elas compõem os passos da Paixão de Cristo, narrando sua trajetória até a crucificação. Então nós temos nessa imagem aí, ó, tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ver que está os pares de um lado e os ímpares de outro. Então são capelas. Cada capela dessa daí mostra a trajetória, né, da vida de Jesus Cristo aí. A primeira, Capela Santa Ceia. A segunda, que é a foto de baixo aí. Segunda capela, Monte das Oliveiras. A terceira, que é a logo de cima aí, a imagem de cima aí, ó. Terceira capela, a prisão, quando Jesus Cristo foi preso. Então isso aqui é um texto bíblico, né? Conta a história de Jesus Cristo aí. A quarta capela, a flagelação e a coroa de espinhos. O que é flagelação? Tortura, né? A quinta capela, cruz às costas. Então colocar a cruz nas costas de Jesus. A sexta capela, a crucificação. Então lá dentro daquelas capelinhas, daquelas que está pontuada no slide anterior, mostra essas passagens. Então são estátuas esculpidas de cedro. Oratórios. A religião católica inspirou boa parte da arte produzida na época de Antônio Francisco Lisboa e Manuel da Costa Taide. Além de pinturas e esculturas, a religião influenciou a produção de artefatos como os oratórios. Os oratórios são uma espécie de compartimento que reúne objetos de devoção dos fiéis, como santos, de formas que eles possam ser facilmente transportados. O Museu do Oratório em Ouro Preto reúne uma grande variedade deles, de todos os tamanhos e produzidos com os mais diversos materiais. Então nós temos aqui, ó, dois tipos de oratório aí, né? O oratório bala, São Joaquim, São José de Botas, né? E os santos
Francisco aí, Oratório de Conchas. O Brasil, o maior país de religião católica do mundo, não é de admirar que muitas residências tivessem um oratório com o seu santo de devoção. Então o Brasil é o que tem mais oratórios aí para essas devoções. Então, oratório é o que? Um sinônimo de fé, unindo fé, espiritualidade e arte. Temos um museu de oratório na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Aí nós temos uma foto desse museu, como ele é por dentro aí, ó. Então a importância da coleção de oratórios, cuja influência vem do estilo barroco, rococó e neoclássico, é reconhecida em todo o mundo, que levou o Museu do Oratório a ser frequentemente convidado a expor suas peças em eventos nacionais e internacionais de grande expressão. Rococó. O termo rococó deriva do francês rocaille. Em português, por aproximação, significa concha. Isso é significativo na medida em que muitas vezes podemos perceber as linhas de uma concha associada aos elementos decorativos desse estilo. Neoclássico. O neoclassicismo é um movimento artístico que, a partir do final do século XVIII, reagiu ao barroco e ao rococó e reviveu os princípios estéticos da antiguidade clássica, atingindo sua máxima expressão por volta de 1830. Sacra, relacionada à religião, aos rituais e ao culto. Aquilo que é sagrado, santo. Balé das esculturas. Além das capelas dos Passos da Paixão de Cristo, fazem parte do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos as esculturas em pedra de sabão dos 12 profetas, que decoram as escadarias em frente à igreja. A pedra sabão é uma rocha muito comum em Minas Gerais, conhecida por ser maleável e fácil de esculpir. Tem esse nome porque, ao tocá-la, temos a sensação de que ela está ensaboada. Então, essa pedra sabão é bem macia aí para esculpir. Profetas foram, de acordo com o Antigo Testamento da Bíblia, aqueles que anunciaram a vinda do Messias, o qual estabeleceria uma nova era de paz, justiça e liberdade. Aí nessa foto nós temos os 12 profetas aí, ó, tudo em pedra sabão. Então essa igreja aí, ó, em Ouro Preto, tem essa referência aí. Rei Sol e o balé na corte francesa. Na época em que Antônio Francisco Lisboa viveu, vigoravam no Brasil colônia e na Europa governos absolutistas, em que os reis detinham todo o poder político, o poder absoluto. Um rei muito famoso desse período, o francês Luís XIV, 1638-1715, gostava de dançar e foi um dos responsáveis pelo surgimento da linguagem de dança conhecida como balé. Ele criou a Academia Real de Dança com o objetivo de codificar e padronizar os passos de dança praticados na corte. Antes dele, era comum a existência de bailes nas cortes, especialmente a francesa, como forma de divertimento para a nobreza. Os casais se moviam em passos simples, duplos, balanços e conversões, de acordo com o ritmo da música. Entre essas danças estava o minueto, uma dança com compasso de 3/4. São danças pequenas, com passinhos pequenos, conduzida em passos miúdos, né? Em meio a inúmeras referências, espécies de cumprimento entre os parceiros. Então, uma dança bem próxima, com passos bem curtinhos aí. Com o tempo, os bailes da nobreza passaram a se organizar em torno de um tema, normalmente relacionado à mitologia grego-romana.
a contar com a dança geométrica de solo e a participação de bailarinos profissionais. A dança de corte, aos poucos, foi então cedendo espaço ao balé de corte, que se aproxima do que chamamos hoje de balé. Então teve várias alterações, vários aperfeiçoamentos aí, então até chegar hoje no nosso balé, que a gente conhece como balé. Então nós temos aí as evoluções, série de movimentos encadeados e harmônicos. Então tinha compasso, os passos eram exatos, eram de forma de losangos, quadrados, círculos, triângulos, etc. Fazia muito sucesso na época, originando o que ficou conhecido como dança geométrica de solo. Desenhavam-se com os corpos até as iniciais dos nomes dos reis. Com isso, os reis adoravam esse tipo de dança, né? Então, os balés eram criados para serem vistos do alto. Tá vendo a foto aí do lado aí, ó? Então, as pessoas assistiam do alto. Embaixo ficavam os dançarinos e ao redor deles, bancadas permitiam ao público apreciar a coreografia. A palavra coreografia significa desenho ou escrita por meio de movimento. Então, todas as danças têm um significado, têm um desenho do corpo, né? O corpo faz movimentos que expressam a dança. Barroco brasileiro. O trabalho de Antônio Francisco Lisboa e o mestre Ataíde fez parte do Barroco brasileiro, o primeiro movimento artístico desenvolvido após a colonização, com características autênticas nacionais. Então nós temos aí uma igreja de São Francisco de Assis em Salvador, na Bahia. Isso aí foi um dos destaques, né, do Barroco. Olha como era bem trabalhado, era bem exuberante, bem chamativo, né? Tudo começou na Itália. Com o Renascimento, a humanidade e seus feitos passaram ao centro das atenções. A Igreja Católica foi perdendo espaço entre os fiéis, mas não aceitou essa situação tão facilmente. Por isso, o fim do século XVI liderou nos países europeus um movimento conhecido como Contra-Reforma, em resposta à Reforma Protestante, que eliminou seus espaços todas as pinturas e esculturas religiosas, optando pela sobriedade. Lembra daquela historinha da Idade Média que eu contei para vocês? Que os pintores se revoltaram, queriam fazer coisas, pintar vários objetos, ressaltar várias coisas em suas pinturas, mas que a igreja não queria, que queria que pintasse só coisas bíblicas. Aí eles protestaram, fizeram uma revolução, e a igreja, com medo de perder o dinheiro, né, perder o seu critério, autorizou desde que fizesse uma imagem bíblica. Então esse aí foi o momento, tá? Então a Igreja Católica decidiu usar o poder da arte para impressionar pela emoção. Ou seja, pintou várias coisas, né, bíblicas, para mexer com a emoção dos fiéis. Inicialmente na Itália e em seguida na França, na Alemanha, na Península Ibérica e nas Américas. Convocou arquitetos, pintores e escultores com o objetivo de transformar seus templos em exibições grandiosas que deixavam os visitantes impressionados diante da grande quantidade e da riqueza de ornamentação. Ornamentos seria incrementos, detalhes, né? Então essa exuberância dos detalhes, o contraste entre o claro e o escuro e a teatralidade das obras deste período são características de um movimento artístico que seria denominado de barroco. A arte transformava-se assim em instrumento poderoso da Igreja Católica para convencer e converter novos fiéis. Depois nós temos aí a técnica do chiaroscuro. É uma técnica de pintura a óleo desenvolvida durante o Renascimento que usa fortes contrastes tonais
entre as formas tridimensionais da luz e da obscuridade para o modelo, muitas vezes para efeitos dramáticos. Então nós temos uma imagem aí, Amor Sacro e Amor Profano, de Giovanni Baglioni. Então, barroco, o termo tem origem espanhola e portuguesa e quer dizer a arte de fazer figuras de barro e pérola tosca e desigual, que não é comprida nem redonda. Logo que surgiu esse movimento artístico, não foi bem aceito, por isso foi chamado assim. Aí na imagem nós temos o êxtase de Santa Teresa, 1647-1652, de Bernini. O barroco desembarcou no Brasil com os colonizadores portugueses, mas de um século depois do início desse movimento da Europa, cada região do país produziu arte barroca à sua própria maneira, conforme o seu contexto político e social. Então a arte barroca foi eternizada em Minas Gerais, pelo mestre Aleijadinho aí, né? Aí nós temos aí um dos profetas que ele esculpiu na pedra sabão. Então nós temos a igreja de São Francisco de Assis, que essa igreja é conhecida como a mais rica do Brasil. Apresenta talha dourada em toda a sua parte interna. Foi construída no século XVIII, quando Salvador era capital e centro econômico do país. Depois nós temos aí com entalhes em pedra-sabão. Essa igreja construída do século XVIII apresenta decoração mais leve do que as existentes no Nordeste. As paredes brancas tornam-se fundo para esculturas e ornamentos com motivos de flores, anjos e santos. Então, a igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais. Depois nós temos aí o que é talha, né? Lembra que eu falei logo no começo do slide? Ornamentos esculpidos em uma superfície de madeira. Então ele está mostrando como é entalhar. Então é perfurar, né? Afundar na madeira para deixar o desenho mais vivo, mais aparente aí. Com isso nós terminamos o nosso segundo capítulo da nossa apostila aí.